Durante 11 anos, os médicos disseram a mesma coisa. Impossível. O filho do bilionário nasceu cego e nada poderia mudar isso. Marcus Chun gastou milhões, voou pelo mundo inteiro, implorou aos melhores especialistas. Todos deram de ombros. Então uma empregada notou algo que ninguém mais tinha visto. O que ela fez naquela noite deixou Marcus sem palavras, sem ar, sem chão. Marcus Chun era bilionário. Arranha-céus em Manhattan, propriedades em 3 continentes. Mais dinheiro do que a maioria das pessoas vê em 10 vidas. Mas seu filho, Daniel, 11 anos, nunca tinha visto o próprio rosto. Nunca tinha visto o céu. Nunca tinha visto nada. E Marcus estava afogando em culpa, em desespero, em uma dor que o dinheiro não conseguia comprar para fora. Mas antes de continuar, se inscreva neste canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Essa história chegou até você hoje por um motivo. Talvez para lembrar você de algo que esqueceu. Talvez para abrir seus olhos para o que realmente importa. A cobertura no Upper East Side tinha vista para o Central Park, 23 andares acima do barulho da cidade. 23 andares acima da vida real. Janelas do chão ao teto mostravam Manhattan brilhando como diamantes espalhados sobre veludo preto. Mas Daniel Chun nunca viu nada disso. Para ele, o mundo era sons, cheiros, texturas, eco de passos no mármore frio, perfume de limpeza caro, vazio. Marcus Chun estava sentado no escritório, olhando para a pasta médica que conhecia de cor. 12 centímetros de papel. 11 anos de fracasso documentado. Johns Hopkins, aos 3 meses. Atrofia congênita do nervo óptico. Irreversível. Clínica Mayo, aos 2 anos. Sem resposta à estimulação visual. Prognóstico: cegueira permanente. Zurique aos 5. Ausência de atividade no córtex visual, caso terminal. Tóquio aos 8. Sugerimos focar em habilidades adaptativas. Adaptar, essa palavra. Como se a vida de um menino pudesse ser reduzida a se adaptar à escuridão. Marcus fechou a pasta com força. O som ecoou pela sala vazia. Grande demais, fria demais. Sua esposa, Lynn, tinha deixado eles 3 anos atrás. Não aguentou ver Daniel tropeçar, cair, viver em um mundo que ela não sabia como alcançar. A carta que ela deixou estava em algum lugar nesta sala. Marcus nunca conseguiu jogá-la fora. Eu te amo, mas não consigo respirar aqui. Essa casa é um túmulo. Nosso filho é um lembrete constante de tudo que não consigo consertar. Perdoa-me. Perdoar. Marcus não sabia mais o que essa palavra significava. Ele olhou pela janela. Lá embaixo as pessoas eram formigas, insignificantes. Ele controlava impérios, movimentava economias, mas não conseguia fazer seu filho ver. Do corredor veio um som. Pequeno. Daniel estava andando sozinho novamente. Marcus ouviu a bengala batendo no chão. Aquele tap-tap-tap metódico que perfurava seu coração. 11 anos, ouvindo esse som. 11 anos vendo seu filho navegar pela escuridão com as mãos estendidas, tentando não bater em móveis, que ele memorizou a posição. Marcus saiu do escritório. Daniel estava no corredor, parado. Peck, para a idade. Cabelo preto liso. Olhos castanhos que não focavam em nada. Olhos bonitos. Olhos mortos. Pai, a voz de Daniel era suave, sempre suave. Como se tivesse medo de ocupar muito espaço no mundo. Estou aqui. Filho! Onde está a senhora Hu-Ho? A senhora Wong? A cuidadora. A 13ª em 8 anos. As outras tinham saído por várias razões. Muito difícil. Muito deprimente. Muito. Tudo. A senhora Wong durou 6 meses. Mais tempo que a maioria. Mas na semana passada, ela avisou. Sua irmã em Hong Kong estava doente. Ela precisava ir. Ela teve que viajar, Dan.
Mas tem alguém novo chegando hoje. Daniel virou a cabeça na direção da voz de Marcos. Mas não exatamente para ele. Nunca exatamente. Outra pessoa que vai embora. Não era uma pergunta. Era conhecimento. Constatação. Marcos sentiu a frase cortar. Essa vai ficar. Eu prometo. Mas promessas eram baratas. Marcos já tinha feito muitas. Daniel apenas assentiu e voltou a andar pelo corredor. A bengala batendo. Batendo, batendo. Cada som, uma acusação. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Marcos atendeu pessoalmente. A agência tinha enviado o perfil na manhã anterior. Nome: Rosa Mendes. Idade: 34. Referências impecáveis. Experiência com crianças com necessidades especiais. Marcos abriu a porta. A mulher parada ali não era o que ele esperava. Latina, baixa, talvez 1,55 m, roupa simples. Calça preta, blusa branca, ambas limpas, mas gastas nas bordas. Cabelo preto preso em rabo de cavalo. Sem maquiagem, sem joias, exceto uma pequena cruz de prata no pescoço. Ela carregava uma mala velha de tecido e uma bolsa surrada. Mas eram os olhos dela que pararam Marcos. Castanhos, profundos, calmos, olhos que tinham visto coisas, sofrimento, perda e algo mais, algo que ele não conseguia nomear. Senhor Chun, sua voz era suave, com um leve sotaque. Sou Rosa Mendes, da agência. Marcos se afastou, deixou ela entrar. Rosa deu um passo para dentro, parou, olhou ao redor, não impressionada, não intimidada. Apenas vendo seus olhos moverem-se pelas paredes brancas, pelo mármore, pelas obras de arte caras. Então ela fechou os olhos. Marcos a observou, confuso. Os lábios dela se moveram. Não tinha som, mas ele reconheceu. Oração. Ali mesmo, no hall de entrada de sua cobertura de 15 milhões de dólares. Essa mulher estava rezando. Depois de um longo momento, ela abriu os olhos. Essa casa precisa de luz. Marcos piscou. Desculpe. Luz, do tipo que não vem de lâmpadas. Ela olhou para ele diretamente. Onde está? O menino. Daniel tá no quarto. Mas primeiro, precisamos discutir. Podemos discutir depois. Rosa colocou sua mala no chão. Primeiro, preciso conhecê-lo. Havia algo na forma como ela disse isso. Não uma ordem, não uma sugestão, apenas certeza. Marcos se viu assentindo, guiando ela pelo corredor. Eles pararam na porta do quarto de Daniel. Marcos bateu suavemente. Dan, alguém aqui para te conhecer. Silêncio. Então, entre. Marcos abriu a porta. O quarto era grande. Cama king size que Daniel nunca usava totalmente. Prateleiras cheias de livros em braille, que ele raramente tocava. Equipamento tecnológico de última geração. Computador com leitor de tela. Dispositivos táteis. Tudo o que o dinheiro podia comprar. E no canto, sentado no chão com as costas contra a parede, estava Daniel, pequeno, sozinho, perdido em um quarto do tamanho de um apartamento. Rosa entrou devagar. Seus passos eram suaves, mas não silenciosos. Ela queria que ele soubesse que ela estava se movendo. Ela parou a 3 metros dele, se ajoelhou. Daniel, meu nome é Rosa. Daniel virou a cabeça na direção da voz. Você é a nova cuidadora. Sou. Por quanto tempo? A pergunta pendurada no ar. Rosa não respondeu imediatamente. Ela estudou o menino, o jeito como seus ombros se curvavam para dentro, a forma como seus dedos tocavam o tapete em padrões repetitivos, a solidão que emanava dele como fumaça. Quanto tempo você precisa que eu fique? Ela perguntou suavemente. Daniel piscou. Ninguém nunca tinha virado a pergunta assim. Você vai embora. Todos vão embora. Todo mundo já foi embora. Minha mãe foi. O silêncio que seguiu doía.
Marcos, ainda na porta, sentiu como se alguém tivesse enfiado uma faca entre suas costelas. Rosa apenas assentiu. Então, você conhece abandono. Você conhece o que é alguém decidir que amar você é muito difícil. Daniels olhos mortos brilharam com algo. Surpresa! Talvez, sim, eu também conheço. Rosa se moveu alguns centímetros mais perto, ainda respeitando o espaço dele. Quando eu tinha 8 anos, meu pai foi embora. Disse que nossa família era muito barulhenta, muito pobre, muito difícil. Minha mãe trabalhou 3 empregos para nos manter vivos. E quando eu tinha 19, ela morreu. Câncer. Não tínhamos dinheiro para tratamento. Então sim, Daniel, eu sei o que é ser deixada. Daniel processou isso. Você ainda pensa nela? Todos os dias. Dói? Todos os dias. Algo quebrou no rosto de Daniel. Apenas um pouco. Uma rachadura minúscula em uma parede que ele tinha construído tijolo por tijolo. Ninguém nunca me disse que dói. Eles sempre dizem que vai melhorar, que vai passar. Eles mentem. Rosa sorriu. Embora Daniel não pudesse ver, mas talvez ele pudesse sentir a dor. Não vai embora, mas você aprende a carregar ela diferente. Como uma mochila, no começo é pesada, machuca seus ombros, mas com o tempo você fortalece. E a mochila ainda está lá, mas você está mais forte. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Então, você está mentindo para mim agora? Não, querido. Nunca vou mentir para você. Promete? Promete? Prometo. Daniel se levantou devagar, usando a parede como apoio. Ele caminhou na direção da voz de Rosa, a bengala na frente. Quando ele chegou perto, ela não se moveu. Deixou ele vir até ela. Daniel parou, estendeu a mão lentamente. Seus dedos encontraram o ombro dela. Depois subiram para o rosto dela, tocando suavemente, aprendendo os contornos. Nariz, maçãs do rosto, queixo. Rosa não recuou. Que lindo você é! Ela sussurrou. Os dedos de Daniel pararam. Você não pode saber disso. Você não pode me ver. Eu estou vendo você agora, só não com meus olhos. E então Daniel fez algo que ele não fazia há muito tempo. Ele abraçou. Simplesmente se inclinou para a frente e colocou a cabeça no ombro dela. Rosa o envolveu. O segurou. Firme, mas gentil. Como se ele fosse feito de vidro e aço ao mesmo tempo. Na porta, Marcos limpou os olhos rapidamente. Não conseguia lembrar a última vez que Daniel tinha abraçado alguém voluntariamente. Mais tarde naquela noite, depois que Daniel foi dormir, Marcos encontrou Rosa na cozinha. Ela estava fazendo chá. Não perguntou onde estavam as coisas. Apenas abriu gavetas e armários até encontrar. Como se já pertencesse ali. Você tem um jeito com ele, Marcos disse, se apoiando no balcão. Eu tenho experiência com dor. Rosa derramou água quente em 2 xícaras. E Daniel carrega muita. Os médicos dizem. Eu não me importo com o que os médicos dizem. Ela virou, olhou para ele diretamente. Senhor Chun, com todo respeito, médicos veem doenças. Eu vejo pessoas. E esse menino não está doente. Ele está sozinho. Marcos sentiu defensividade subir. Eu dou tudo para ele. O melhor de tudo. Eu sei. Eu posso ver. Não havia julgamento na voz dela. Apenas verdade. Mas menino não precisa de coisas. Precisa de presença. E você? Ela pausou, escolhendo as palavras. Você está aqui, mas não está aqui. Você não me conhece. Eu reconheço culpa quando vejo. Você usa ela como armadura. Rosa pegou as 2 xícaras. Ofereceu uma para ele. Você se culpa por ele ser cego. Você se culpa pela sua esposa ter ido embora. Você se culpa por não conseguir consertar o que ninguém pode consertar. E então você trabalha. E trabalha. E trabalha. Porque trabalhar não dói tanto quanto amar. Marcos ficou parado, segurando a xícara, sentindo como cada palavra
acertava um alvo que ele não sabia que estava exposto. Como você? Eu já te disse. Eu conheço. Rosa tomou um gole do chá. A diferença é que eu aprendi que você não pode fugir dela. Você tem que atravessar. E você tem que atravessar junto com as pessoas que você ama, não sozinho. Marcos olhou para o chá. Vapor subindo em espirais. Eu não sei se ainda sei como fazer isso. Então você vai aprender. Com ele, com o tempo. Na primeira semana, Marcos observou. Ele sempre observava. De longe. Rosa tinha uma rotina. Acordava às 5:30, antes do amanhecer. Marcos a via da porta do seu quarto, indo para a pequena sala de serviço onde ela dormia. Ela se ajoelhava ao lado da cama e rezava. Meia hora. Todos os dias. Suas mãos dobradas, seus lábios se movendo em silêncio. Sua testa às vezes tocando o chão. Depois, ela ia para a cozinha. Fazia café. Não o café caro que Marcos comprava de importadoras. Café simples, barato, que cheirava a casa. E com ele, ela fazia tortilhas à mão. O som da massa batendo contra o balcão acordava a casa. Um ritmo constante, vivo. Às 7, Daniel acordava. Rosa batia na porta dele. Buenos dias, mi cielo. Ela sempre dizia em espanhol primeiro, depois em inglês. Bom dia, meu céu. E Daniel, que tinha aprendido a acordar em silêncio, com medo de acordar em um mundo vazio, começou a responder. Bom dia, Rosa. Ela o guiava para a cozinha, não pelo braço, não conduzindo, apenas andando ao lado, deixando ele seguir a voz dela, o cheiro da comida. Hoje temos ovos mexidos com pimenta e tortilhas quentes. Você vai me ajudar a fazer mais? Eu não sei fazer tortilhas. Então você vai aprender. E ela colocava as mãos dele na massa. Mostrava como pressionar, achatar, fazer perfeito, não importar. Apenas fazer, com amor importar. Daniel errava. Tortilhas saíam irregulares, queimadas nas bordas. Mas Rosa comia cada uma como se fosse arte. Perfeito, Daniel. Você é um artista. Não são perfeitas. Perfeito não é sobre aparência. É sobre tentativa. E você tentou. Isso é tudo que importa. Marcos observava da porta. Algo nele doía, porque ele nunca tinha feito isso. Nunca tinha deixado Daniel bagunçar, falhar, tentar. Ele sempre contratava pessoas para fazer as coisas direito, mas direito nunca tinha incluído alegria. À tarde, Rosa levava Daniel para o terraço. Marcos tinha uma área externa enorme, mas Daniel nunca ia. Muito perigoso, todos diziam. Muitas coisas para tropeçar. Mas Rosa limpou tudo. Moveu móveis. Criou um caminho simples. O sol está forte hoje, ela dizia, guiando ele para fora. Você sente no seu rosto? Daniel levantava o rosto. Sim, tá quente. E o vento, ele traz cheiro da cidade. Fumaça, comida, vida. Você cheira? Daniel inalava. Eu acho. Pão, sim. A padaria 3 quarteirões abaixo. Você tem nariz bom. Ela ria. Agora, me fale, o que você ouve? Daniel ficava em silêncio, ouvindo carros, buzinas, muitas vozes. E acima de tudo isso, Daniel inclinava a cabeça. Pássaros. Sim. Pombos. Eles vivem no telhado do prédio ao lado. Eles te acordam de manhã? Às vezes eu ouço eles. Eu achava que era só barulho. Não existe só barulho. Mi cielo, tudo é música se você ouvir direito. A cidade é uma orquestra. E você tem ingressos de primeira fila. Daniel sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Marcos viu de dentro, através da janela de vidro, e sentiu seu peito apertar. Mas nem tudo era suave. No quarto dia, Daniel testou Rosa. Ele tinha aprendido que testar
fazia as pessoas irem embora mais rápido, menos dor no final. Ele derramou suco de propósito, deixou cair no chão, no tapete caro, esperou pela reação. Raiva, frustração. As pessoas sempre ficavam frustradas. Rosa apenas pegou um pano. Acidentes acontecem. Vamos limpar juntos. Não foi acidente. Ela pausou. Não, não. Eu fiz de propósito. Ele cruzou os braços desafiador. Você vai embora agora. Rosa se ajoelhou. Ficou ao nível dele. Por que você acha que eu iria? Porque você vai perceber que eu sou difícil demais. Muito trabalho. Muito problema. Daniel, sua voz era suave, mas firme. Você pode derramar suco todos os dias pelo resto da sua vida. Você pode quebrar pratos, gritar, chorar, ficar com raiva. Eu não vou a lugar nenhum. Você diz isso agora. E eu vou dizer amanhã. E depois de amanhã, e no dia seguinte, ela tocou o rosto dele gentilmente. Você quer saber por quê? Daniel não respondeu, mas ele estava ouvindo. Porque eu te vejo, Daniel. Não seus erros. Não suas dificuldades. Eu vejo você. E você é digno de ser visto. Você é digno de ser amado. Não importa quantas vezes você tentar me afastar. Os olhos de Daniel encheram. Minha mãe não achou que eu valia a pena ficar. Eu sei, querido, e isso dói. Mas a decisão dela não foi sobre seu valor. Foi sobre a dor dela. Algumas pessoas não conseguem ficar nos lugares que machucam. Isso não significa que você causou a dor. Significa apenas que ela não soube como curar. E você sabe, eu sei como ficar. E às vezes, ficar é tudo que cura precisa para começar. Daniel chorou então. Realmente chorou. E Rosaú segurou. Apenas segurou. Deixou as lágrimas virem. Não tentou parar. Não disse, não chore. Apenas testemunhou a dor dele sem medo. Marcos, escondido no corredor, ouviu tudo. E algo dentro dele começou a rachar. No 10º dia, aconteceu. Marcos chegou em casa cedo. Coisa rara. Era uma terça-feira, 15h. Ele tinha cancelado reuniões. Não sabia por quê. Apenas sentiu que precisava estar em casa. A cobertura estava quieta. Ele caminhou pelos corredores de mármore, seus passos ecoando. Então ele ouviu música, não de alto-falantes. Voz cantando. Ele seguiu o som até a sala de estar. E parou. Rosa estava sentada no sofá. Daniel estava ao lado dela, a cabeça apoiada no ombro dela. E ela estava cantando, baixinho, uma canção em espanhol. Algo antigo. Algo que soava como ninar e oração ao mesmo tempo. Mas não era isso que parou Marcos. Era a mão de Daniel. Ela estava levantada, tocando o rosto de Rosa, enquanto ela cantava. Dedos traçando seu nariz, suas bochechas, seu queixo, aprendendo ela, memorizando ela. E ele estava sorrindo. Não um sorriso pequeno, um sorriso completo. Paz no rosto dele. Marcos não conseguia respirar. Quando foi a última vez que Daniel pareceu em paz? Rosa viu Marcos. Seus olhos se encontraram. Ela não parou de cantar, apenas fez sinal para ele se juntar a eles. Marcos hesitou. Ele não sabia como entrar naquele espaço. Ele era um intruso em seu próprio lar, em sua própria família. Mas Rosa fez sinal novamente. E algo nele cedeu. Ele caminhou devagar. Se sentou na cadeira do outro lado de Daniel. Rosa terminou a música. Silêncio se estabeleceu. Não desconfortável, apenas presente. Pai, Daniel virou a cabeça. Estou aqui, filho. Rosa estava me contando sobre sua mãe. Como ela costumava cantar para ela. É mesmo? Ela morreu quando Rosa era jovem. Mas Rosa diz que ainda pode ouvi-la. Toda vez que ela canta,
Ela sente ela perto. Marcos olhou para Rosa. Ela estava olhando de volta, tranquila, paciente. Eu nunca conheci sua mãe, Dan. Marcos disse suavemente. Mas eu acredito que... Rosa, eu acredito que pessoas que amamos não vão embora realmente. Elas ficam aqui. Ele tocou o peito dele. Nesse lugar. Daniel processou isso. Você ainda ama minha mãe, mesmo depois que ela foi embora? A pergunta cortou. Marcos fechou os olhos. Eu não sei, filho. Eu ainda sinto muita coisa quando penso nela. Raiva, dor, mas sim, amor também. Amor não morre só porque alguém vai embora. Ele só muda. Você está com raiva dela? Às vezes, eu também. Era a primeira vez que Daniel tinha dito isso em voz alta. Marcos sentiu lágrimas queimando. Você tem o direito de estar. Rosa diz que está tudo bem estar com raiva. Que raiva é apenas dor tentando se proteger. Marcos olhou para Rosa novamente. Quem era essa mulher? Como ela sabia todas essas coisas que ele não sabia? Rosa está certa. Marcos disse, sobre muitas coisas. Daniel sorriu. Ela diz que você é um homem bom, só perdido. Mas que perdido não é permanente. Marcos não conseguiu falar. Ele apenas assentiu, embora Daniel não pudesse ver. Mas talvez ele pudesse sentir. 3 semanas viraram um mês. Um mês virou 6. Daniel estava mudando, rindo mais, explorando mais, fazendo perguntas sobre o mundo que ele não podia ver, mas estava começando a entender de maneiras diferentes. E Marcos estava mudando também, trabalhando menos, chegando em casa mais cedo, sentando com Daniel no terraço, aprendendo a ouvir a orquestra da cidade. Mas em maio, tudo mudou. Era Dia das Mães. Comerciais por toda parte. Lojas cheias de cartões e flores. Daniel ficou quieto. Retraído, Rosa notou. Mi cielo. O que está acontecendo? Nada. Mentiras machucam. Daniel, me diga a verdade. Daniel estava sentado no quarto dele, costas contra a parede, posição de defesa. Todo mundo na minha escola estava falando sobre o que ia fazer para suas mães. Presentes, café da manhã, cartões. E sua voz quebrou. Eu não tenho ninguém para fazer isso. Rosa se sentou ao lado dele. Você tem seu pai. Não é a mesma coisa. Não é. Ela não mentiu. Mas Daniel, família não é só sobre sangue. Família é sobre quem escolhe ficar. Quem escolhe amar. Você quer dizer, eu não sou sua mãe, querido. Eu nunca vou substituir ela. Mas eu te escolhi. E eu estou aqui. E eu não vou a lugar nenhum. Promete? Prometo. Daniel virou, abraçou ela forte. Você é melhor do que ela. Não diga isso. É verdade. Ela me deixou. Você ficou... Rosa segurou ele. Lágrimas silenciosas caindo. Seu coração tem espaço para sentir 2 coisas ao mesmo tempo. Você pode estar com raiva da sua mãe e sentir minha falta dela. Você pode me amar e ainda desejar que ela estivesse aqui. Sentimentos não são simples. Mi cielo. E está tudo bem! Mais tarde naquela noite, Marcos encontrou Rosa no terraço. Ela estava olhando para a cidade. Braços cruzados, lágrimas em seu rosto. Você está bem? Ela se virou, limpou os olhos rapidamente. Sim, desculpe. Eu estava apenas... Você não precisa se desculpar. Não comigo. Marcos ficou ao lado dela. Hoje foi difícil para você também, não foi? Rosa pausou. Então, assentiu. Eu tive uma filha uma vez. Marcos sentiu o mundo parar. Você teve? Isabela. Ela tinha 7 anos quando morreu. Leucemia. Lutamos por 2 anos, mas não tínhamos dinheiro para o tratamento adequado. Então eu assisti ela definhar. Assisti ela perder cabelo. Assisti ela sofrer. E no final,
Eu segurei ela enquanto ela ia embora. Marcos não conseguia falar. Rosa continuou, voz tremendo. Foi há 6 anos. E todo Dia das Mães. Eu me lembro de como ela ria, como ela me chamava, como ela dizia te amo, mame antes de dormir. E dói, ainda dói, todos os dias. Rosa, eu não sabia. Ninguém sabe. Eu não falo sobre isso porque não quero pena. Mas hoje, segurando Daniel, ouvindo ele dizer que eu sou melhor que a mãe dele, ela cobriu o rosto. Eu não sou. Eu sou apenas alguém que sabe como é perder e que decidiu que perda não vai me impedir de amar de novo. Marcos a puxou para um abraço. Ela resistiu por um segundo, então cedeu. Chorou no ombro dele. Toda a dor que ela tinha segurado, toda a força que ela tinha fingido, por um momento ela deixou cair. Eu sinto muito. Marcos sussurrou. Sinto muito por sua filha. Sinto muito que você teve que passar por isso. E sinto muito por nunca ter perguntado. Por nunca ter visto que você também estava carregando dor. Rosa se afastou. Limpou o rosto. A dor me levou até Daniel. E até você. Então, talvez não seja só sobre perda. Talvez seja sobre encontrar novos propósitos. Você é incrível. Você sabe disso? Ela balançou a cabeça. Eu sou apenas alguém que continua tentando, mesmo quando machuca. Naquela noite, algo mudou entre eles. Uma compreensão, uma conexão. Ambos quebrados, ambos carregando dor, mas ambos escolhendo ficar. 6 meses se tornaram 9. Daniel estava prosperando, aprendendo braille mais rápido, rindo diariamente, até fazendo piadas. Mas Marcos notou algo que Rosa estava fazendo. Pequenas coisas, estranhas. Ela colocava a mão na testa de Daniel, verificando temperatura quando ele não estava doente. Ela ficava olhando para os olhos dele por longos momentos, estudando, e ela fazia perguntas. Perguntas médicas que uma cuidadora normalmente não faria. Ele teve febre quando nasceu? Alguma infecção nos primeiros meses? Os médicos testaram sensibilidade à luz? Não só visão, mas reação da pupila? Marcos respondeu, mas começou a se perguntar o que ela estava procurando. Uma noite, ele a confrontou. Rosa, por que você está fazendo todas essas perguntas sobre os olhos de Daniel? Ela estava na cozinha, limpando depois do jantar. Ela pausou. Porque algo não faz sentido. Que você quer dizer? Senhor Chun, eu não sou médica, mas eu trabalhei com muitas crianças. E eu nunca vi olhos como os de Daniel. Que tem eles? Eles reagem. Não muito, mas tem reação. Quando uma luz forte aparece de repente, suas pupilas contraem. Só um pouco, mas contrai. Marcos sentiu algo se mexer em seu peito. Os médicos testaram isso. Eles disseram que não havia resposta. Quando foi o último teste? 2 anos atrás. E ele tinha 9. Crianças mudam, Sr. Chun. Seus cérebros se desenvolvem. Às vezes, vias neurais encontram novos caminhos. Você está dizendo que ele pode, que há uma chance? Eu estou dizendo que talvez vale a pena olhar de novo, com olhos diferentes, com perguntas diferentes. Marcos sentiu medo e esperança se batendo em seu peito. Esperança era perigosa. Esperança tinha-o machucado tantas vezes antes. E se você estiver errada, então estou errada. Mas e se eu estiver certa? Você pode viver com a possibilidade de não ter tentado. Ela estava certa. Ele ligou no dia seguinte, agendou consultas, mas desta vez ele não foi para os lugares óbvios. Rosa tinha pedido isso. Não vá para os grandes nomes. Vá para os pesquisadores, pessoas fazendo o trabalho experimental, pessoas que ainda se importam em tentar o impossível. Ele encontrou o Dr. Sarakin, 38 anos.
professora em Colômbia. Especializada em neurovias visuais em crianças, ela tinha publicado trabalhos sobre neuroplasticidade, sobre como o cérebro pode se reconectar. Ela aceitou ver Daniel. A consulta foi em agosto. Marcos, Rosa e Daniel foram juntos. O escritório de Dr. Kim era pequeno, sem luxos, apenas equipamentos. Muitos equipamentos. Daniel, Dr. Kim disse suavemente, eu vou fazer alguns testes. Nenhum vai doer, mas alguns vão ser chatos. Luzes brilhantes, ruídos. Você está bem com isso? Daniel apertou a mão de Rosa. Rosa vai ficar? Eu fico com você o tempo todo. Micielo. Os testes levaram 3 horas. Marcos e Rosa assistiram através de vidro, viram Daniel sentar pacientemente enquanto luzes piscavam, enquanto scanners rondavam, enquanto o Dr. Kim gentilmente virava a cabeça dele, checava seus reflexos, media respostas. Quando terminou, Dr. Kim veio para a sala de espera. Seu rosto era cuidadoso, neutro. Marcos não conseguia ler. Quero fazer mais testes, mas baseado no que vi hoje. Há algo. Não visão. Não ainda. Mas há atividade no córtex visual dele. Mais do que deveria haver se ele fosse completamente cego. Marcos sentou, devagar. O que isso significa? Significa que, talvez, com tratamento agressivo, com terapia visual, com estimulação consistente, talvez possamos despertar vias dormentes. Talvez. Qual é a chance? Honestamente. Eu não sei. 10%? 20%? Mas é mais do que zero. E zero era o que você tinha antes. Rosa cobriu a boca. Lágrimas caíram. Marcos olhou para ela. Então, para Dr. Kim. O que precisamos fazer? Primeiro, mais testes. Mapear exatamente onde temos atividade. Então, se decidirmos prosseguir, terapia diária, estimulação visual, exercícios, será intenso. Não posso prometer resultados, mas posso prometer que vamos tentar. Nós tentamos, Marcos disse imediatamente. Qualquer coisa. Tudo. 3 meses de terapia. Todos os dias. Daniel sentava em uma sala com luzes especiais, padrões, cores, exercícios que treinavam seu cérebro a interpretar sinais que tinham sido ignorados por 11 anos. Era exaustante, frustrante. Muitos dias, Daniel chorava. Queria desistir, mas Rosa estava lá. Sempre. Mais um dia. Micielo, só mais um dia. Eu sei que está cansado. Eu sei que machuca. Mas você é mais forte do que pensa. E Marcos estava lá. Realmente lá. Cancelou viagens. Moveu reuniões. Sentou com Daniel durante as sessões. Segurou sua mão quando ele tremeu. Semanas passaram. Depois, meses. Nenhuma mudança óbvia. Dr. Kim dizia que era normal. Paciência. O cérebro precisa de tempo. Mas então, em novembro, 3 meses depois de começar, Daniel estava sentado no terraço com Rosa. Sol da tarde, baixo, dourado. Eles estavam apenas conversando. Rosa estava descrevendo o pôr do sol. O céu está laranja hoje? Não. Mas como pêssego. E há nuvens grandes, macias, como algodão doce. Daniel virou o rosto na direção do sol, como sempre fazia, absorvendo calor. E então ele pausou. Seus olhos apertaram. Ele levantou a mão, bloqueando o sol. Que foi, Micielo? Eu não sei. Algo está diferente. Diferente como? Quando eu olho para onde o sol está, eu não vejo nada. Mas é como menos escuro, como se houvesse, sei lá, algo. Rosa,
ficou completamente imóvel. Você está me dizendo que você sente diferença entre onde o sol está e onde ele não está? Eu acho. Talvez. Não sei se é real ou se estou imaginando. Rosa pegou o celular com mãos tremendo. Ligou para Dr. Kim. Precisamos vir agora. Eles foram imediatamente. Dr. Kim fez testes. Luz versus escuro. Diferentes intensidades, diferentes ângulos. E lentamente, seu rosto mudou. Excitação. Surpresa. Marcos Rosa. Daniel está mostrando percepção de luz. Não é visão, mas é algo... É um começo. Marcos não conseguiu falar. Apenas segurou Daniel, lágrimas molhando o cabelo do menino. Você está vendo, filho. Você está começando a ver. Mas eu não vejo nada ainda. Só luz. Luz é suficiente. Rosa sussurrou. Luz é tudo! Os próximos meses foram uma montanha-russa. Alguns dias, progresso. Daniel podia dizer quando luzes acendiam. Podia seguir movimento de algo brilhante. Outros dias, nada. Regressão, frustração. Mas eles não desistiram. E em fevereiro, um ano depois que Rosa tinha chegado, aconteceu. Daniel estava na cozinha com Rosa. Ela estava fazendo tortilhas, o ritual deles. E ela estava vestindo vermelho, blusa vermelha brilhante. Ela se virou, passou perto dele. E Daniel virou a cabeça, seguindo o movimento dela. Rosa parou. Daniel, você me seguiu com os olhos. Eu senti você se mover. Não, querido, você me viu. Impossível. Eu não vejo nada além de claridade e escuridão. Então, como você sabia que eu estava aqui? Você não ouviu meus passos. Eu estava em silêncio. Daniel ficou quieto, processando. Então, devagar, ele levantou a mão, apontou diretamente para Rosa. Você está bem ali. Você está vermelha. Algo vermelho. Rosa cobriu a boca, lágrimas explodindo. Sim, sim, meu amor. Estou de vermelho. Você está me vendo. Você está vendo. Marcos entrou correndo. O que aconteceu? Ele me viu. Ele viu minha blusa. Eles ligaram para Dr. Kim. Mais testes e confirmado. Daniel estava desenvolvendo visão rudimentar, cores brilhantes, movimento, não detalhes, não ainda, mas visão. Isso é sem precedentes. Dr. Kim disse, voz trêmula, 11 anos de cegueira. E agora, isso não deveria ser possível. Mas é, Rosa disse calmamente, porque amor torna o impossível possível. Nos meses seguintes, visão de Daniel melhorou, lenta, mas consistentemente. Ele começou a ver formas, depois rostos, borrões no começo, mais rostos. E em junho, um ano e meio depois que Rosa tinha chegado, Daniel a viu. Realmente viu. Eles estavam no terraço. Sol poente. Rosa estava de frente para ele, e os olhos dele focaram. Realmente, focaram. Rosa, ele sussurrou. Você é linda. Ela chorou. Pegou o rosto dele. E você, Missielo, você é o menino mais bonito que eu já vi. Eu posso te ver. Eu posso realmente te ver. Marcos assistiu da porta e pensou em tudo que tinha acontecido. Como essa mulher, essa cuidadora humilde, tinha visto algo que nenhum médico viu. Como ela tinha se recusado a aceitar impossível. Como ela tinha amado seu filho de volta à luz. Naquela noite, depois que Daniel dormiu, Marcos encontrou Rosa no terraço. Eu não sei como te agradecer. Você não precisa. Eu preciso. Você deu meu filho de volta para mim. Você deu ele para si mesmo. Rosa sorriu. Eu não dei nada. Ele sempre esteve lá, apenas esperando alguém acreditar.
Marcos pegou a mão dela. Rosa, você mudou nossa vida. A dele, a minha. Eu não sei como vivi antes de você. Marcos, me deixa terminar. Ele respirou fundo. Eu sei que você veio aqui como cuidadora, como empregada, mas você se tornou tudo para Daniel, para mim. Eu não quero que você trabalhe para mim mais. Eu quero que você fique como família, como... Ele pausou, nervoso, como mais. Rosa olhou para ele, olhos macios. Marcos, você sabe que eu te amo. Você e Daniel. Mas eu preciso saber. Você está pedindo isso porque é grato ou porque você realmente sente? Eu sinto. Deus, Rosa, eu sinto tudo. Eu não sei quando aconteceu. Quando gratidão virou amor. Mas virou. E eu não quero viver sem você. Rosa tocou o rosto dele. Então, eu fico não como empregada, como família, como sua... Eles se beijaram sob as estrelas. Suave, perfeito, promessa selada. 6 meses depois, eles se casaram. Cerimônia pequena. Apenas alguns amigos. E Daniel, que podia ver agora, que chorou quando viu Rosa no vestido. Branco, simples, linda. Você é a pessoa mais bonita do mundo, ele sussurrou, quando ela passou. E você, meu filho, você é meu milagre. Marcos e Rosa trocaram votos. Prometeram amor. Prometeram ficar e Daniel ficou entre eles. Mãos nos dois, unindo eles. Família. 1 ano depois, eles estavam no mesmo terraço, mas diferente agora. Tinha flores, vida e um bebê. Uma menina. 3 meses. Cabelo escuro. Olhos curiosos. Como vamos chamar ela? Marcos perguntou. Rosa olhou para Daniel. Você escolhe, Micielo? Daniel segurou a irmãzinha cuidadosamente. Olhou para o rosto dela. Viu. Realmente viu. Luz. Vamos chamar de Luz. Por quê? Marcos perguntou. Porque Rosa trouxe luz para mim. E agora, essa bebê vai trazer luz para todos nós. Luz parece certo. Rosa chorou. Perfeito! Luz é perfeito. Naquela noite, depois que todos dormiram, Marcos ficou acordado. Olhou para sua esposa. Pensou em tudo! Como ele tinha quase desistido. Como ele tinha gastado milhões tentando comprar solução. Como a resposta tinha chegado na forma de uma mulher, humilde com fé e olhos que viam mais do que aparência. Rosa tinha visto potencial onde médicos viram impossibilidade. Tinha visto amor onde Marcos tinha visto apenas dever. Tinha visto família onde havia apenas solidão. E ela tinha ficado através dos testes, através das lágrimas, através da dúvida. Ela tinha ficado... Marcos sussurrou no escuro. Obrigado. Obrigado por não desistir de nós. Rosa, meio adormecida, sorriu. Nunca. Mi amor, a nunca. E na sala ao lado, Daniel dormia. Olhos fechados, mas não em escuridão mais. Porque mesmo com olhos fechados, ele podia ver. Podia se lembrar de cores, rostos, luz. Ele tinha passado 11 anos em escuridão, mas não estava mais. Rosa tinha trazido luz, e não apenas para seus olhos, para seu coração, para sua alma, para sua casa. E enquanto a família dormia, a cidade cantava lá embaixo. Orquestra de vida. E Marcos Chun, homem que tinha tudo, mas não tinha nada, agora tinha tudo. Não por causa de dinheiro, não por causa de poder, mas por causa de amor. Amor que vê quando olhos não veem. Amor que acredita quando lógica diz impossível. Amor que fica quando todo mundo vai embora. E às vezes, esse amor usa uniforme simples, carrega a Bíblia, gasta, fala com sotaque e salva mundos inteiros sem nem perceber. Porque o verdadeiro milagre não foi visão voltando,
Foi amor, nunca desistindo. E no final, amor sempre, sempre traz luz. Sempre